E aí, pessoal, mais um dia aqui com vocês. E hoje é o capítulo 19 aí, fazendo correspondência ao dia 19. Lembre-se, leia o capítulo correspondente ao dia. Março é muito para mim, então leia um versículo, mas leia. E com isso você vai ver o quanto que faz sentido e de que forma que Provérbios ele pode ser útil no seu dia a dia. Como instrução mesmo, como mentoria, como conselhos. Aqui a gente já falou sobre finanças, sobre família, sobre saúde, sobre diversas áreas da vida. E tudo dentro de um livro. Um único livro que acaba demandando muitos outros. Por exemplo, eu tenho o hábito de leitura. E eu percebi, lendo o provérbio ao longo desses anos, que Provérbios ele está inserido, através da mensagem da sabedoria dentro de muitos livros. Só que esse aqui é o principal, é o manual, tá? E é só ler um capítulo por dia. E esse é o convite que eu faço para você aí do outro lado. Muito bem, versículo 1. Mais vale um pobre de conduta íntegra do que um rico de costumes perversos. Então a conduta íntegra é a capacidade de se reter dentro dos princípios, de agir, de pensar e de sentir conforme os princípios aqui transmitidos. Então, a riqueza financeira, o que ela faz? Ela potencializa o caráter da pessoa. Então, pensa uma pessoa perversa. Esse caráter ruim vai ser potencializado. Então, essa perversidade ela pode atingir outras pessoas através do poder que a riqueza financeira pode gerar. Agora, um pobre do coração íntegro, ele vale muito mais do que um rico. Então aqui, qual que é a mensagem? Não importa a riqueza financeira, importa o que está dentro do coração, importa o seu comportamento frente a outras pessoas, a forma que você se relaciona com os demais, mesmo aquela pessoa que não faz parte do seu ciclo social, do seu vínculo, Então vamos lá, versículo 2. Não adianta agir sem refletir, pois quem apressa o passo acaba tropeçando. Então agir sem refletir significa agir por instinto, e isso pode ter severas consequências. E aqui tem até uma dica: quem apressa o passo acaba tropeçando. Então vamos pegar um exemplo clássico, já que a gente falou de riqueza e pobreza anteriormente. Imagina uma pessoa que deseja enriquecer. Então ela precisa pensar, ela precisa sentir e ela precisa agir nessa direção, ela precisa começar a plantar, multiplicar. Só que se ela quiser apressar esse passo, o que vai acontecer? Ela vai tropeçar e ela vai cair, e nessa queda ela pode se arruinar. Então a riqueza financeira é um perfeito exemplo para a gente entender essa mensagem. Porque quando você vai se construindo pouco a pouco, você desenvolve habilidades capazes de construir e de manter e de reverter em casos de crise. Tudo bem? Essa crise, não só pensando na área financeira, mas em qualquer setor da vida. Então essa é a habilidade que a sabedoria ela nos traz. Versículo 3. A estupidez ela atrapalha o caminho do homem e depois ele se irrita contra Deus. Então, como é típico as pessoas não assumirem o controle e o governo da própria vida e depois que dá algo errado, transferir essa culpa para o próprio Deus, seja essa pessoa crente ou não em um Deus, em um Criador. É muito comum esse tipo de problema, às vezes nem o próprio Deus, mas transferindo a responsabilidade para outras pessoas também. Então entenda que a sua vida ela só começa a progredir no momento que você começar a assumir as responsabilidades. Tem um coach, que é o Dr. Paulo Vieira, que ele faz uma coisa muito interessante. Pega a sua mão aqui, leva ela aqui no lado direito da sua barriga, faz aí comigo do outro lado. Pega bem do lado aqui, e aperta. Tá vendo isso aqui que você está apertando? Pois bem, cada um tem a vida e aquilo que merece. Eu sei que essas palavras são duras, mas elas trazem verdades. Verdades que nos tiram da zona de conforto. Porque se você quiser perder essa gordurinha, você vai ter que pagar o preço. E assim é a nossa vida. Aquilo que está torto e precisa ser corrigido, requer o quê? Requer o nosso empenho,
o nosso compromisso, a nossa disciplina, que o próprio Salomão deixa como mensagem. Tem uma outra palavra que ele usa, que eu nunca me esqueço dela, a diligência. O que é a diligência? É o comprometimento com aquilo que você se propõe a fazer. Então, se você se propôs bater uma meta de 100, bata 110, dê sempre o melhor e até exceda o que você pode extrair de você mesmo. Beleza? Fica essa mensagem aí. Versículo 4. A riqueza multiplica os amigos, mas o pobre é abandonado até pelo amigo. Então aqui a mensagem é: a riqueza ela atrai pessoas. Só que essas pessoas é muito provável que elas não sejam o seu amigo. Inclusive tem provérbios anteriores que nos dá o código do amigo verdadeiro. O amigo verdadeiro ele se revela no momento da angústia. Então quando você passa uma dificuldade, primeiro, é o seu amigo verdadeiro que sabe que você está passando por um problema. E segundo, é ele que se dispõe a ir lá e te ajudar, a no mínimo te dar um apoio moral, palavras que te reergam, que te reconstrua. Essa é a amizade verdadeira. Agora, quando você tem riqueza, quando você ostenta bens materiais, é muito comum que vai chover de pessoas ao seu redor. Mas essas pessoas, elas não são verdadeiras com você. Então, saiba identificar as suas amizades. São poucas as que de fato são verdadeiras. A testemunha falsa não ficará impune, e quem espalha mentiras não escapará. Então já falei em outros provérbios que a mentira ela tem a perna curta sim, e a perna curta faz tropeçar, a perna curta faz cair e faz nesse momento revelar tudo aquilo que foi construído na base da mentira. Então tudo que tem mentira como base é curto, não tem sustentação a longo prazo. E até uma conexão com o versículo 2, não adianta apressar o passo porque você vai tropeçar. Então a mentira é isso, é o tropeço, em algum momento tropeça. Pessoal, perceba uma coisa aqui, que eu quero fazer um parênteses. Um trecho tão pequeno, um versículo tão pequeno de Provérbios, olha a profundeza da mensagem edificante que pode chegar para você. Então isso pode ser recebido, como eu recebi, como instrução, como conselho, para que eu analise como que está essa área da minha vida. E eu posso usar isso em todas as áreas da minha vida. E aí eu começo a mudar a mim mesmo, aquela velha frase de Sócrates: conhece-te a ti mesmo. Não queira mudar o mundo sem antes mudar a si próprio. A transformação ela tem que começar primeiro dentro de você, né? E aí a gente precisa trabalhar, precisa pagar o preço, precisa dedicar tempo de qualidade, estudando bons livros, modelando pessoas de sucesso satisfatório naquilo que você almeja ter ou atingir. E lembre-se que ser é melhor do que ter. Lembra daquela pirâmide que eu já mencionei em outros vídeos. Então seja, faça e então tenha. Ok? Que mensagem, hein? Vamos lá, vamos prosseguir aqui, ó. Se o pobre ele é desprezado pelos seus próprios irmãos, quanto mais os amigos se afastarão dele. Então o pobre ele é desprezado pelas pessoas mais próximas a ele. Quem dirá o amigo dele? Olha o código, mais um código para você pegar o amigo verdadeiro. Porque o amigo verdadeiro ele não vai se importar com o que você tem ou deixa de ter. Ele se importa com a presença e não com o presente. Olha só. Então, fique atento a esses detalhes. Quem adquire o bom senso quer bem a si mesmo, e quem conserva o discernimento será feliz. Então, o bom senso é algo que nós precisamos desenvolver. Como, Márcio? Estudando, aprendendo boas práticas, se aconselhando de pessoas que já atingiram resultados. Então, assim você adquire o bom senso, você vai passar a ter uma visão mais positiva, mais otimista e vai passar a sentir coisas boas. Mesmo na ruína você é capaz de ver, né? E tem uma frase lá do Chorão que ele fala assim: até no lixão nasce uma flor. Então não importa, importa a visão positiva, não importa o que te aconteceu, importa o que você vai fazer com tudo isso.
Então quem conserva o discernimento tem a capacidade de atingir a tão desejada felicidade. E o discernimento é discernir aquilo que é certo do errado, aquilo que é bom do ruim. Então lembre-se que há polaridades, positivas e negativas. E quais você mais está conectado? Qual que você mais alimenta, as positivas ou as negativas? Se eu pudesse te dar um conselho, eu diria: alimente coisas boas para que você adquira o bom senso e diminua as coisas ruins. Não tem como excluir as coisas ruins, mas se você não alimenta elas, é como se elas perdessem a força. Versículo 9: a testemunha falsa, ela não ficará impune, e quem espalha mentiras perecerá. Então tem conexão com o versículo anterior também. Mentira não tem sustento, e quem espalha mentira perece, ou seja, essa pessoa já tem um prazo de validade vencido, ela já está fazendo hora extra, e ela vai tropeçar, e ela vai cair, entrar em ruína, ela mesma constrói essa ruína, né? Faz sentido isso? Então melhor adquirir o discernimento, para que se tenha direção adequada, direção sensata. Muito bem, versículo 10. Não convém ao insensato viver num luxo, e menos ainda os escravos dominarem os príncipes. Então aqui, de forma metafórica, o escravo é uma pessoa que não teria o mérito, o cargo de príncipe. Então, se ele está invertendo essa ordem natural, o escravo está assumindo esse papel, tem alguma coisa errada aí, né? Tem alguma coisa errada aí. Então, talvez o príncipe não esteja assumindo o papel dele. E aqui tem uma outra mensagem do meu ponto de vista. Não importa onde você está e nem o que te aconteceu. Importa os seus princípios, o seu comprometimento, a sua responsabilidade, para que você saia de onde você está. Então você não nasceu condenado. Não importa a sua posição, a sua classe social, importa o que você é capaz de fazer, especialmente o que você é capaz de aprender para mudar o seu comportamento e ter um fim melhor que o começo. Porque o próprio Salomão deixou a mensagem no livro de Eclesiastes: melhor é o fim das coisas do que o começo. Então você pode começar extremamente ruim, mas se você tiver o compromisso, a diligência, a disciplina, a sensatez, aprendendo coisas boas, convertendo isso em energia positiva, o que acontece? Você muda o seu destino e o fim pode ser melhor que o começo. Pegou? Isso para mim é um dos códigos mais poderosos do Salomão. O fim é melhor que o começo. Beleza? O homem de bom senso, ele reprime a ira e tem como honra ignorar a ofensa. Então isso aqui também já foi dito com palavras diferentes em provérbios anteriores. Então o homem de bom senso, ele reprime, ou seja, ele controla a fúria, a raiva, ele converte essa energia em ação. Ele nunca direciona essa energia para ofender pessoas, ele usa isso como combustível. Então que tal a gente pensar e começar a treinar isso, porque isso é um treino, tá? Não queira você achar que só ouvindo o que eu estou transmitindo aqui para você, nesse sentido de reprimir a ira e a ofensa, você já vai reverter, adquirir esse princípio, essa habilidade. Isso aqui é uma coisa que precisa ser muito treinada. Toda vez que a vida te impor uma situação difícil, desafiadora, cabe a você treinar, reprimir essa ira e não responder uma ofensa com ofensa. A ira do rei é como rugido de leão, e o favor dele é como orvalho sobre a relva. Então a ira do rei, o rei ele tem as duas polaridades, ele pode agir com a ira, então a ira dele é muito mais severa do que a ira de uma pessoa, por exemplo, pobre, ou de um escravo no sentido da alienação, ou qualquer outro sentido que você queira entender, a mensagem é a mesma. Agora, o favor dele é orvalho na relva. Então imagina o orvalho, né, a neblina, como ela é agradável para uma plantação. Então o rei, ele também tem um favor que pode ser muito poderoso, muito a favor do que você está buscando. Então aqui eu poderia conectar com outros provérbios do tipo: as pessoas que você
se deixa aconselhar, as suas companhias, porque o rei aqui no sentido também metafórico pode ser você quando toma governo da sua vida e administra de forma próspera todos os setores, beleza? Filho sensato é ruína para o pai. Filho insensato é ruína para o pai. E mulher queixosa é goteira que não para. Então isso aqui é para você que faz parte de uma família refletir um pouquinho. O filho insensato, ele é ruína para o pai. Mas quem que construiu os princípios e os valores dessa criança? Foi você, pai, e foi você, mãe. Então onde que vocês falharam? Será que vocês não facilitaram demais a vida dos seus filhos? Tirando os desafios? Porque quando essa criança começa a entrar na fase adulta, ela vai ter que tomar as próprias decisões. Se você tomou todas as decisões por ela, se você facilitou tudo para ela, ela vai ter dificuldade. Isso é natural. Então, não facilite 100% a vida dos seus filhos. E é claro, ainda há tempo de corrigir isso. Só vai ser um pouquinho mais desafiador. Agora, olha só aqui, ó. Mulher de bom senso é dom de Deus. E já a mulher queixosa é goteira que não para. A mulher que se queixa, que reclama a todo momento daquele mesmo problema. Às vezes sem tomar uma posição, uma postura para mudar aquela situação. Então é como se uma gota ali, ó, que não parasse. Como isso é incômodo. Como é incômodo, não é verdade? Casa e patrimônio são heranças dos pais. E mulher de bom senso é dom de Deus. Então você pode assumir todo um patrimônio como herança e ter até uma boa casa, mas uma mulher que é a base da família, que é quem vai potencializar as virtudes do homem, é somente um dom de Deus. E ele só abençoa o homem digno de receber uma boa mulher para que potencialize aquilo que ele tem de melhor. E é engraçado pensar a respeito disso, porque a mulher ela provoca o homem no sentido de melhorar ele, né? Então perceba que tudo que te incomoda, como a goteira que eu mencionei anteriormente, talvez seja para que você desperte e faça alguma coisa. Então o que você tem feito? Só aceitado aquela goteira, aquele barulho, aquele pingo? Acostumou com isso ou tomou uma providência, subiu lá no telhado e arrumou, tampou esse buraco? Percebe? É isso que a gente precisa fazer dentro do nosso lar, dentro da nossa família e na edificação dos nossos relacionamentos. Versículo 15. Preguiça faz cair no sono e o preguiçoso ele passa fome. Então a preguiça ela é a improdutividade manifestada. E quem alimenta muito a preguiça é natural que se apegue muito ao sono. Não sei se você já reparou, mas o Salomão ele menciona várias vezes o preguiçoso e sempre faz uma conexão com o sono. Então você é uma pessoa que se apega ao sono? É claro que o sono é algo necessário para o nosso corpo, mas tem pessoas que dormem além da medida, né? E quando deveriam estar plantando, às vezes estão dormindo. Aí chega o momento da colheita, não tem como colher. Então a pobreza, eu sempre gosto de falar isso, é a colheita de um plantio que nunca existiu. E o preguiçoso ele passa a fome, exatamente no sentido que eu acabei de mencionar. Quando ele procurar aquilo que ele deseja, ele não encontra. Seja um alimento, seja algo que ele desejou para ele, que ele quer para ele, sei lá, uma viagem. Quantas pessoas só sonham e nunca chegam ao ponto de concretizar o sonho, não é verdade? Quem observa o mandamento conserva a vida, mas quem descuida da própria vida terá uma conduta de morte. Então olha só, quem conserva o mandamento de Moisés mesmo, né? Então preservar a vida, não desejar e cobiçar as coisas alheias, inclusive a mulher ou o homem do próximo, não matar, não roubar. Se você seguir só essas regras, você já está fora de uma mediocridade. Agora, se você adquirir princípios, você se eleva no ponto da sabedoria, porque quem tem princípios jamais fere essas regras, jamais quebra esse tipo de regra,
porque são coisas conectadas. E lembre-se que há a lei superior e a lei inferior, que é a lei do homem. Quem ajuda o pobre empresta a Deus, que lhe dará a recompensa devida. Olha só, quem tem a compaixão, a caridade como uma virtude ou até um princípio, é como se estivesse emprestando a Deus e ele recompensa conforme aquilo que você fez. Então tem um livro que ele é fantástico, chama-se Dar é Melhor do que Receber. Então se você tem a dificuldade de praticar a caridade, por exemplo, eu faço esse convite, leia esse livro que vai mudar a sua forma de pensar. Corrija o seu filho enquanto é tempo, mas não exagere a ponto de matá-lo. Então perceba que o filho, a melhor fase de educar, de criar princípios, valores, ética, moral, que agrada inclusive ao Criador, né, e sirva dentro dessa obra magnífica, é realmente durante a infância. Ele falhou, você vai lá e corrige. Ele falhou, você vai lá e corrige. E tem que ter paciência. Quem é pai, quem é mãe sabe, tem que ter paciência. Porque se você se exaltar no sentido de não compreender que ele ainda está aprendendo, todas as experiências para ele é novo. Por exemplo, a criança derrubou o prato. E ela ainda está nessa fase de aprender, de desenvolver a coordenação motora para colocar o alimento na boca. Aí ela acidentalmente derruba o prato. Aí o pai ou a mãe vai lá de forma extremamente agressiva e já repreende, já às vezes bate, grita. Isso grava na criança como um trauma. E qual que é o drive ruim que fica instalado quando ela chegar na fase adulta? Ela falhou em algum projeto dentro de uma empresa, por exemplo. Ela já teme. Então, pelo temor, né, é o medo, não é nem o temor, porque o temor é o respeito, o medo de falhar, ela prefere não fazer. Então ela se torna uma pessoa preguiçosa e improdutiva que passa a fome que eu mencionei anteriormente. Olha como as coisas se conectam, perceba. Então, corrija enquanto há tempo. Só que olha só que interessante. Corrija o seu filho enquanto é tempo, mas não exagere a ponto de matá-lo. Então, se precisar corrigir, faça. Mas não exagere a dose, né? Um tapinha de leve, uma repreensão, um castigo. A psicologia diz que você deve colocar a criança de castigo de acordo com a idade dela. Então, se ela tem 1 ano, 1 minuto de castigo. Se ela tem 2 anos, 2 minutos de castigo. E após o castigo, converse com ela, faça ela entender por que ela ficou de castigo e o quanto que aquilo que é prejudicial para ela. Então, leve a mensagem, não coloque só de castigo, não bata. Informe, instrua, que é o que Salomão coloca aqui, instrução, né? Chicotada sem instrução não faz sentido, né? Só causa trauma, só gera trauma. O violento ele deve ser punido. Se você poupar, ele se tornará ainda pior. Então, quem pratica a violência é natural que seja punido em algum momento, seja pela lei do homem ou pela lei divina. Se você poupar ele, se tornará pior. Por quê? Porque ele pratica a maldade. Deu certo, ele pratica de novo. Deu certo, cada vez mais ele vai pegando gosto por isso. Então, se ele não tiver uma repreensão aqui, um castigo, ele não vai sair desse caminho. Então, às vezes, até a prisão, né, na lei do homem, essa repreensão que essa pessoa precisa. Uma pessoa violenta que praticou a maldade, tirou a vida de outra, às vezes por um detalhe tão fútil, essa pessoa precisa ser corrigida, punida nesse sentido. Então ela precisa ser tirada do ambiente social, mas ela não pode ser isolada, ela precisa de uma ajuda além, uma ajuda mental, uma ajuda emocional, uma ajuda espiritual. Então acho que nesse sentido o nosso sistema também é muito falho, porque às vezes a pessoa punida, quando ela sai ainda mais pior, né? Acaba exagerando ali aquela dose de ruindade. Escute o conselho e aceite a correção e você chegará a ser sábio. Então olha o que eu acabei de falar. A pessoa que falhou, ela não é condenada pelo resto da vida. Não, ela tem um tempo ali de punição e ela, a partir daquele momento, ela precisa aceitar a correção. Se ela não aceita, ela persiste no erro. Então ela é insensata e tola. Agora, se você aceitar, você chegará a ser sábio.
E talvez tudo isso que você passou agora se torne uma energia para que você possa ajudar pessoas que já têm problemas semelhantes a isso que você enfrentou como desafio. Então, quem melhor que uma pessoa que já foi usuário de droga, por exemplo, e venceu esse vício, para instruir um usuário que ainda está no vício? Percebe? Essa é a mensagem da correção. Com certeza ninguém muda sem ter tomado um baque da vida. Sofreu algum tipo de repreensão, algum tipo de impacto que mudou essa direção. O homem imagina muitos planos, mas o que permanece é o projeto de Deus. Então, mais uma vez, o que nos cabe é projetar e agir. Só que às vezes Deus ele muda essa direção. É Ele que sabe de todas as coisas. Mas você precisa, pelo menos, agir na direção do seu projeto. O que se deseja do homem é o amor. E vale mais um pobre do que um mentiroso. Então perceba, o amor é uma virtude das mais poderosas que tem. Amar a si próprio, então você tem que saber o que é amar a si próprio para então amar o próximo. E depois, vale mais um pobre do que um mentiroso. Então uma pessoa que é verdadeira, não importa a classe social dela, a posição social dela, ela tem uma virtude que, combinada com o amor, vai potencializar essa pessoa para outro nível. O temor de Deus conduz para a vida, e a pessoa dorme tranquila e sem pesadelos. Então, quando você respeita o Criador, pratica os princípios e os valores que Ele deixa para nós através do livro milenar que é a Bíblia, você tem uma noite de sono tranquila. E quanto é importante uma noite de sono para recarregar suas energias, para que no dia seguinte você esteja lá à disposição e a todo vapor para seguir com o plano, com o projeto, que é a parte que nos cabe. Castigue o zombador e o ingênuo, e eles ficarão espertos. Corrija o inteligente, e ele aumentará o seu saber. Então esse é um código que dá para a gente identificar quem é tolo, ingênuo, tá certo? E quem é inteligente. E lembre-se, inteligência está ligado com o polo racional e não emocional. Então lembra do tripé que eu já falei lá nos vídeos mais antigos. Inteligência emocional, inteligência racional e inteligência espiritual. Se você tiver esse tripé, você tem uma base sólida. E quando você corrige a pessoa que tem pelo menos a inteligência racional, o que ela faz? Ela aumenta o saber dela. Já o ingênuo não. Ele se vira contra a pessoa. Quem maltrata o pai e expulsa a mãe é filho desonrado e infame. Então lembre-se daquele mandamento que está dentro da lei divina. Honrará a pai e mãe. Então, se você despreza os seus pais, que foi quem te trouxe a vida, que foi quem te acolheu, mesmo quando você era um bebê, uma criança totalmente independente, foi quem proveu, quem te trouxe até aqui. E não importa o que seus pais fizeram, mesmo os seus pais ausentes, você tem que ter a gratidão de pelo menos a vida que você tem hoje. Então, se você maltrata os seus pais, você é um filho desonrado. E essa desonra, ela se manifesta em todos os setores da vida. E você não consegue avançar, prosperar. Meu filho, se não aceitar a correção, você se perderá por falta de princípios. Então, olha que interessante o versículo 27. Porque ele fala de princípios. Todo o livro de Provérbios é baseado em princípios. Tem muitos princípios aqui. Então, se você não aceitar a correção, e para adquirir princípios você precisa aceitar a correção, aquela verdade que às vezes bate aqui e te causa incômodo, você precisa aceitar, você precisa analisar pelo menos isso. Então, se você não adquirir esses princípios, você se perderá. A testemunha depravada, ela zomba do direito, e a boca do perverso engole a injustiça. Então a pessoa que zomba, o zombador, aquela pessoa que você vai levar uma palavra edificante para ela, e ela zomba às vezes da mensagem, do que você está passando de instrução ou mentoria para ela. Então essa pessoa, ela engole injustiça. Olha que interessante, o injusto ele sempre está contra os princípios, entenda isso. Só que a gente deve abrir mão do injusto? Não, a gente precisa converter os injustos. É o exemplo da droga que eu falei.
É uma injustiça com ele mesmo fazer isso. Então, se ele entender que aquilo é maléfico, é ruim para ele vai adquirir a justiça para ele próprio, e ele vai começar a mudar, e ele vai começar a propagar o bem, influenciando positivamente outras pessoas que passam por esse mesmo problema. Percebe? Então a gente tem que ter um ponto de vista amplo. Para os zombadores, varas preparadas; para as costas do insensato, chicotes. Então essa vara e esse chicote são exatamente as repreensões da vida. Então toda vez que você pensar assim, repreensão, vara, chicote, de forma metafórica, está falando para você que os problemas, os desafios, a dor, as perdas que você passa é para te ensinar no sentido, você está fazendo alguma coisa errada, então o que você pode fazer diferente? E o problema é quando as pessoas patinam no erro e vivem o erro. Então o tempo inteiro nós estamos aprendendo. Então eu sou um aprendiz, embora eu esteja levando uma mensagem para você aí do outro lado, eu sou um mero aprendiz. E que bom aquele que aprende o que ensina, percebe? Então o aprendizado é algo que nos leva realmente para uma outra mentalidade, um outro nível de consciência. Beleza, pessoal? Então essa é a mensagem de hoje. Para nos ajudar a promover esse trabalho, curte, deixa o seu comentário, o que você está achando desse trabalho aqui. E, é claro, compartilha também se fizer sentido para você. Beleza, pessoal? Até o próximo capítulo.